Lição número 195. O amor é o caminho que sigo com gratidão. A gratidão é uma lição difícil para aqueles que olham para o mundo equivocadamente. O máximo que podem fazer é achar que se saíram melhor do que os outros e procuram contentar-se porque um outro parece sofrer mais do que eles. Como são deploráveis e dignos de piedade tais pensamentos! Pois quem tem razão para agradecer quando os outros têm menos razão? E quem pode sofrer menos porque vê um outro sofrer mais? A tua gratidão só é devida àquele que fez com que todas as causas de pesar desaparecessem através do mundo todo. É insano oferecer agradecimentos pelo sofrimento, mas é igualmente insano deixar de ser grato àquele que te oferece os meios certos pelos quais toda a dor é curada e o sofrimento é substituído pelo riso e pela felicidade. E nem aqueles que são apenas parcialmente sãos poderiam recusar-se a dar os passos que ele indica e seguir o caminho que ele lhes apresenta para escaparem de uma prisão que pensavam não ter nenhuma porta para a libertação que agora percebem. O teu irmão é teu inimigo, porque vês nele o rival da tua paz, um espoliador que tira a sua própria alegria de ti, nada te deixando senão um negro desespero, tão amargo e implacável que nenhuma esperança permanece. Agora a vingança é tudo o que tens a desejar. Agora só te resta tentar trazê-lo para repousar na morte junto contigo, tão inútil quanto tu, com tão pouco entre os dedos sequiosos quanto tu nos teus. Não ofereces a tua gratidão a Deus porque o teu irmão é mais escravo do que tu. E também não poderias ter razão de zangar-te se ele parecesse ser mais livre. O amor não faz comparações, e a gratidão só pode ser sincera, unida ao amor. Oferecemos a nossa gratidão a Deus, nosso Pai, porque todas as coisas encontrarão a sua liberdade em nós. Nunca acontecerá que algumas sejam libertadas e outras continuem presas, pois quem pode barganhar em nome do amor? Portanto, dá graças, mas com sinceridade, e deixa a tua gratidão dar espaço a todos aqueles que se libertarão contigo, os doentes, os fracos, os necessitados e os que têm medo, e aqueles que choram uma perda aparente ou sentem o que parece ser dor, que sofrem frio ou fome, ou que andam no caminho do ódio e no atalho da morte. Todos esses vão contigo. Não nos compararemos com eles, pois assim nós os afastamos da nossa percepção da unidade que compartilhamos com eles, assim como eles têm que compartilhá-la conosco. Agradecemos ao nosso Pai por uma só coisa: não estarmos separados de nada que viva e, portanto, sermos um com Ele. E nos alegremos por jamais ser possível haver exceções que reduzam a nossa totalidade ou que debilitem ou mudem a nossa função de tornar pleno aquele que é a plenitude em si mesmo. Damos graças por todas as coisas vivas, pois do contrário, não damos graças por nada e fracassamos em reconhecer as dádivas de Deus para nós. Então, deixemos os nossos irmãos recostarem as suas cabeças cansadas em nossos ombros, enquanto descansam por um momento, e agradecemos por eles, pois se nos é possível orientá-los para a paz que queremos achar, o caminho, enfim, está aberto para nós. Uma porta antiga abre-se novamente. Um verbo, há muito esquecido, ecoa de novo em nossa memória e ganha clareza
à medida que nos dispomos a ouvir outra vez. Portanto, segue o caminho do amor com gratidão, pois o ódio é esquecido quando deixamos de lado as comparações. Que outros obstáculos restam contra a paz? Agora, o medo de Deus está enfim desfeito e perdoamos sem fazer comparações. Assim, não podemos escolher ignorar certas coisas e, ao mesmo tempo, ainda manter algumas outras trancadas como pecados. Quando o teu perdão for completo, sentirás uma gratidão total, pois verás que todas as coisas conquistaram o direito de serem amadas por serem amorosas, assim como o teu ser. Hoje, aprendemos a pensar em gratidão, ao invés de pensar em raiva, malícia e vingança. Tudo nos foi dado. Se nos recusamos a reconhecer isso, não temos, portanto, direito à nossa amargura e à autopercepção que nos vê num lugar de perseguição impiedosa, em que somos incessantemente rotulados e empurrados sem um pensamento ou cuidado por nós ou pelo nosso futuro. A gratidão vem a ser o único pensamento com o que substituímos essas percepções insanas. Deus tomou conta de nós e nos chama de filho. Pode haver algo mais do que isso? A nossa gratidão pavimentará o caminho para Ele e reduzirá o nosso tempo de aprendizado mais do que jamais poderia sonhar. A gratidão anda de mãos dadas com o amor, e onde uma está, o outro tem que ser encontrado. Pois a gratidão é apenas um aspecto do amor que é a fonte de toda a criação. Deus agradece a ti, seu filho, por seres o que és, aquele que o completa e a fonte do amor junto com ele. A tua gratidão para com ele é una com a sua para contigo. Pois o amor não pode seguir nenhuma estrada, senão o caminho da gratidão. E nele andamos nós, que seguimos o caminho para Deus. Essa lição, ela fala de gratidão, né? Que de fato devemos ser gratos, ser agradecidos a Deus, o Pai. Só que essa gratidão que Jesus fala não é como é a gratidão aqui no mundo. A gratidão no mundo, ela é um tipo de alegria, de uma euforia que você tem porque algo que você queria muito deu certo. Acontece quando você ganhou um dinheiro, ou você foi premiado, ou você passou de ano, ou você foi promovido, ou você foi recompensado, foi reconhecido, ou foi até homenageado. Acontece quando você teve uma vantagem. É aí que acontece a gratidão. É por isso que essa gratidão do mundo acontece muito quando você se compara, e se compara sempre com algo pior a você, né? Ou com alguém que está necessitado, precisando de ajuda nisso ou naquilo, ou está passando frio ou fome, né? É sempre quando você vê uma vantagem, né? Então você fica grato porque você tem para ajudar e não para pedir ajuda. Eu já vi pessoas falando assim, né? Você tem que ter para ajudar e não para pedir. Acontece também quando alguém se dá mal e você se dá melhor, você sai na melhor. Não é aí? Aí você fica grato. Quando acontece um acidente com alguém, né? Acontece com outro lá, mas com você não. Então você parece que tem motivos para agradecer. Sabe aquela sensação de alívio? Ai, ainda bem que não foi comigo, né? Ainda bem que não aconteceu comigo. Isso é o que chamamos de gratidão aqui no mundo. É uma gratidão pelo sofrimento, como a lição aqui está falando, né? Às vezes lá na sua empresa estão demitindo um monte de pessoas, demitiram lá, sei lá, 50 pessoas, mas você não foi demitido. Então você se sente grato por isso, né? E isso é mais como um alívio mesmo, um alívio. Você não foi demitido, é um alívio, mas não é a gratidão, não é a gratidão que Jesus fala
aqui, pelo menos, né? É a gratidão que o mundo conhece, mas não é a que Jesus fala. Então, tem vários exemplos que dá para trazer, mas eu acredito que já deu para entender. A gratidão no mundo, ela não é sincera, é uma gratidão mesquinha, pode ver. Ela sempre é assim, conforme eu estava falando. Ela é baseada nas vantagens que você tem sobre o outro. E a gratidão que Jesus está falando é algo que não acontece na separação, não acontece quando você vê essas diferenças, não acontece quando você se compara com alguém. Quando vê que tem um, né, que tem um ali que tem mais do que o outro, quando você vê que você tem menos ou você tem mais do que o outro, né? Quando um é melhor ou quando um é pior. Não acontece nesse lugar. A gratidão que Jesus fala parte da totalidade, da unicidade. Ele fala aqui em amor, né? Mas amor é totalidade, é a integridade, é a existência, é Deus. E você só sabe o que é gratidão, então, quando o foco da consciência está na totalidade, quando o sistema de pensamento é a totalidade, é o Espírito Santo. E quando você, então, deixa de manter este senso de separação, de se sentir este eu separado. A partir desse senso de separação, quando você se sente essa pessoa, a sua base é a falta, a sua base é o medo. E daí, a única coisa que você quer é ter vantagens, é ir melhor do que os outros, é fazer melhor do que um outro, é ser melhor, é ter mais. Se você supera os outros, então você é grato. E se você é superado, você fica com inveja. Só que claro, né, que a maioria das pessoas tentam esconder isso, camuflar essa sensação. Mas o fato é que é assim, é isso que acontece dentro do sistema de pensamento da separação, onde a dualidade ela é interpretada desse jeito. Tem um melhor e tem um pior. Tem um que pode mais e tem um que pode menos. Só que a gratidão mesmo, ela só acontece quando não tem mais essa interpretação de dualidade. Quando não tem mais nada separado, quando não tem mais um mundo, quando não tem mais os significados, como falamos na lição de ontem. E só há, então, uma coisa, que é a totalidade, que é a unicidade, quando essa é a nova percepção. E isso é algo tão grande, isso é algo tão genuíno realmente, é sincero, isso que é sinceridade. Porque é sempre por todos, porque é sempre sobre a existência, sobre a vida, sobre a eternidade, sobre Deus. Então, é como o título desta lição está falando. A gratidão só acontece, você só sabe o que é gratidão quando você segue o caminho do amor, né? Quando você segue a totalidade, quando a consciência está focada na totalidade, quando não tem mais essa percepção de um eu separado, quando não tem mais um eu aqui e um outro ali, quando não tem mais a interpretação de dualidade. Quando a mente ela foca na totalidade, essa é a percepção dela, é de uma coisa só, é da unicidade, ela vê como Deus vê. E é desta nova percepção, que é uma percepção íntegra, curada, sã, que a gratidão mesmo procede.